Existe um lugar muito melhor para você investir, mas o seu gerente de banco não vai te contar. Eu te conto aqui. É verdade, você não vai ter acesso aos melhores investimentos através dos bancos tradicionais. Isso porque para eles os pequenos investidores não são tão interessantes assim. Para eles é muito mais vantajoso você pedindo um empréstimo do que investindo com eles. Mas para as corretoras, que é o que eu vou te apresentar aqui, nós já somos clientes importantes e relevantes sim. E por elas serem independentes, elas nos ofertam várias oportunidades de investimento e de instituições diferentes. Entende já desde agora por que você vai ter acesso a coisas melhores do que no seu banco, que só vai te oferecer o que tem na própria prateleira? Então, ó, esse vídeo vai ser explodidor de cabeças e vai fazer a sua grana render cada vez mais. Então já curte ele aqui e se inscreve no canal para não perder os próximos, hein? Vamos lá! A primeira coisa que você precisa saber é que as corretoras em si não são o local onde você de fato deixa o seu dinheiro investido. Elas são intermediadoras entre você e quem você está emprestando o seu dinheiro ou você está se tornando sócio, que é no caso ali da renda variável. Muita gente tem receio de sair dos grandes bancos, dos bancos mais tradicionais, porque nunca ouviu falar naqueles nomes, né? Ah, eu nunca vi essa empresa, o que é isso? Vai ter segurança o meu dinheiro? Porque não é muito conhecido, mas com a concorrência aumentando, com a democratização que a internet trouxe, as corretoras ganharam cada vez mais espaço. Então entenda que, por ela ser uma intermediadora, você não precisa ficar se preocupando muito com essa questão da segurança. Quando você for avaliar a segurança dos seus investimentos, você tem que levar em consideração a segurança do investimento em si que você está fazendo. Tem FGC? Não tem? É para o governo? Não é? Eu estou investindo na bolsa de valores? Não estou? Entende? É ali que você tem que avaliar a segurança e não em si, em relação à corretora, tá? Sabendo disso, se você tem um pouco mais de receio, o que eu te diria então é: não deixe o seu dinheiro parado na conta da corretora em si, porque realmente a corretora não tem o FGC por trás. O que conta é a saúde dela como uma empresa de fato. Então, se você tem bastante receio, quando você enviar o seu dinheiro para a corretora, já envie sabendo mais ou menos o que você vai fazer para que você já invista e o dinheiro não fique paradinho lá. Ainda não te convenci em relação à segurança? Então eu vou te ensinar onde você pode de fato ver onde estão os seus investimentos. Eles ficam guardadinhos, custodiados pela nossa bolsa de valores, a B3. Então é só você acessar esse site aqui, Investidor B3, que você vai conseguir ver todos os seus investimentos que estão lá. Isso é muito legal porque às vezes você está entrando no site da corretora num fim de semana ou numa madrugada e você vê que os números não estão batendo, às vezes o seu saldo está zerado, alguma coisa aconteceu. Isso provavelmente tem a ver com aquelas mudanças de sistemas que são feitas principalmente nos horários onde tem menos usuários. Às vezes até a corretora manda, né, um comunicado: olha, no final de semana o site estará indisponível e tal. Só que se vier aquele apertinho no coração, meu Deus, cadê o meu dinheiro? Você vai acessar aqui o SEI, que é o canal eletrônico do investidor. Aos pouquinhos eu vejo que a B3 está mudando bastante a carinha dele, tornando ele um pouco mais amigável, porque ele parecia um sisteminha daqueles bem quadradinhos. Você vai receber o login e senha quando você se cadastrar na sua corretora. É o típico e-mail que vai chegar lá no seu lixo eletrônico, no seu spam, e que você não pode ignorar, então cuidado, tá? Você vai lá, vai entrar, vai pôr seu CPF, vai criar uma senha nova e toda vez que te gerar dúvida, você entra aqui. Provavelmente o que você não vai ver aqui, o teu fundo de investimento, porque não é custodiado pela B3, a tua previdência privada, tem algumas coisas que você não vai ver aqui, mas a maioria dos teus investimentos você consegue, tá? Agora que você está mais tranquilo, o que você precisa avaliar para escolher a sua corretora? Eu diria que 3 pontos principais. Se ela está de fato cadastrada lá na Bolsa de Valores para fazer negociações,
Qual é o objetivo dessa corretora? Porque você vai ver que cada corretora tem sim um público-alvo e de repente pode não ser você, e aí você abriu lá achando que ia ter várias vantagens e quando começa a mexer no site, vê que não tem muito daquilo que você estava buscando. E por último, eu avaliaria as taxas, porque você não saiu dos grandes bancos, porque a gente fala tanto em relação às taxas, para pagar taxa cara aqui nas nossas corretoras, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, o que você vai fazer? Nesse link que está aparecendo aqui na tela, vai abrir a página da B3, onde tem todas as corretoras que são listadas e autorizadas a negociarem ativos lá na bolsa, tá? Você vai fazer um filtrinho ali, corretoras, e hoje, pelo menos no momento em que eu tirei esse print, nós temos já 101 corretoras, é corretora dá com pau. E isso é ótimo pra gente, né? Porque a concorrência faz com que os serviços melhorem, que as taxas fiquem menores, porque eles têm que lutar bastante para ter a gente lá na carteira deles, né? Muito bom. Então, você vai jogar o nome da sua corretora aqui e você vai ver se ela aparece na lista. Se ela aparecer, já é um ponto positivo. Agora a gente vai ver os outros 2 pontos que eu sugeri para vocês. Os objetivos daquela corretora, o público-alvo e também a questão das taxas. Como você sabe, a SOS Financeiro é uma empresa independente. Nós não temos o patrocínio de nenhuma instituição financeira. Então, eu posso falar abertamente a minha opinião para vocês sobre cada uma delas. Óbvio que eu não vou trazer as 101 corretoras aqui, tá? Mas eu fiz aqui um resuminho das principais, as que são as maiores de mercado, para você já ter uma referência. Significa que não tem outras corretoras boas que de repente eu não coloquei aqui na lista? Claro que não, tem outras também, mas já fica aqui uma listinha para você pesquisar e ver se alguma delas combina com a sua estratégia, tá? Esse primeiro bloquinho aqui eu considero corretoras ótimas para a porta de entrada, por onde a gente pode começar, e normalmente quando a gente começa a gente não vai usar todos os produtos da corretora, não vai fazer coisas tão complexas. A maioria de nós começa, por exemplo, pela reserva de emergência, né? Então, Isinvest, Rico, Banco Inter, são aquelas corretoras amigonas, né? Que tem aquela carinha bonitinha, já moderna, o aplicativo facinho, então tudo isso é muito intuitivo e te ajuda a investir ali no dia a dia. A questão é que você vai ter que ter um pouco de conhecimento, porque você vai navegar ali e tomar suas decisões. O carro-chefe delas, por exemplo, não é assessoria de investimentos. Por isso que é importante você entender o público-alvo, o objetivo daquela corretora, para que você abra em uma que realmente combine com você. Se você não está procurando assessoria, nesse seu primeiro momento você acha que aqui tá ótimo, beleza, tranquilo. Mas se você quiser assessoria, aí já toma cuidado que talvez aqui não seja o local correto. Em relação às taxas, eu creio que esse bloquinho aqui tem taxas bem compatíveis com o mercado, são taxinhas medianas, você não precisa se preocupar muito que aqui você vai pagar valores ok. O importante é você lembrar que corretora não cobra taxa para abertura de conta, não cobra taxa para manutenção de conta, sabe aquela tarifa que às vezes você paga no banco só para ter a sua conta corrente? Isso não existe aqui. Quando eu falo de taxas, eu estou falando das taxas, por exemplo, de renda variável, né? Taxa de ordem de compra e venda de ativos, coisas do gênero, algo um pouco mais robusto, tá? O segundo bloquinho eu representei aqui com corretoras como XP Investimentos, BTG Pactual, Orama e Modal Mais. Por que eu juntei essas corretoras aqui? Porque no dia a dia ali, principalmente trabalhando com os meus clientes, eu vejo que essas corretoras, elas têm um leque de opções um pouco maior, então o portfólio já é interessante, inclusive trazendo outras coisas além de investimento, como previdência privada, seguro de vida, enfim. E o foco é em assessoria, então você vai ter ajuda para investir se você abrir conta nessas corretoras. A gente não pode ignorar que a XP Investimentos é a maior corretora do Brasil hoje, mas você tem outras tão excelentes quanto e que podem servir aí para sua estratégia, tá? O que eu acho que às vezes essas corretoras perdem? O site, os aplicativos não são às vezes tão modernos, tão simples de mexer quanto daquelas outras corretoras que eu falei. Eu sinto que isso já está mudando e já melhorou bastante. Nossa, se eu fosse comparar o quanto eu sofria antes com algumas corretoras e o que eu faço hoje,
se compara. Mas mesmo assim você vê que ainda dá umas engastalhadas, sabe? Aquele sisteminha meio duro assim, é tipo isso. Não que ele fique dando pau, mas é aquela cara, né, que não é muito amigável, parece um sisteminha meio antigo. Dependendo, você vai encontrar isso aí ainda, tá? Mas também não é tão assim não. Faz lá o seu teste, sua experiência, você vai ver se você acha isso mesmo ou não, tá? Por ter o carro-chefe como assessoria, as taxas aqui também são maiores, sabe por quê? Porque esse tipo de estrutura para te dar atenção, atendimento, enfim, tem custo. Esses profissionais precisam ser remunerados. Então é óbvio que isso vai ser repassado para você como cliente de alguma forma, tá? Mesmo assim, já melhorou muito para o que era antes. Nossa, na época que eu comecei, a XP, por exemplo, cobrava ao todo ali de nota de corretagem para comprar uma ação, ou sei lá quantas ações você queria, você pagava quase R$21. Isso é muito dinheiro, né? Dependendo do seu aporte, você está começando com um pouquinho, está investindo R$100, se você paga 20 na largada, você já perdeu 20% da rentabilidade. Você sabe quanto tempo você leva para recuperar isso no mercado financeiro? Pois é. Só que hoje, com a concorrência, a própria XP também já diminuiu as suas taxas, inclusive para renda variável. Então a coisa está ficando um pouco mais leve, tá? Agora, nesse terceiro bloquinho está a Clear. Ela tá sozinha aqui, mas calma que já vão vir algumas corretoras amiguinhas aqui, tá? Assim como a Rico, a Clear faz parte do grupo XP. Eu acho importante você ter essas referências, porque você já vai ligando uma coisa ou outra, tá? Diferente das outras corretoras, o foco da Clear é em quem quer fazer trade, é quem quer de fato bolsa de valores, até mesmo para o longo prazo, não tem problema. Mas aqui você não vai ter acesso, por exemplo, a ótimos produtos de renda fixa, a fundos de investimento. E esquece isso aí, você vai ter uma coisa ou outra. Por quê? Aqui o foco é autosserviço, é você realmente comprar e vender ativos, tá? Então, essa pouca diversidade de produtos e a falta de assessoria pode ser um ponto negativo se você quiser ter esse tipo de coisa na sua estratégia. Aqui, por exemplo, você vai conversar com a galera principalmente via chat, tá? E aí, se você não curte muito isso, cuidado, porque se você conseguir falar com um ser humano ali na Clear, vou te dizer, viu? Dá para penar um pouco. Agora, na parte das taxas, a Clear é sensacional para a parte de renda variável porque ela é taxa zero. Até um tempo atrás, ela era uma das únicas do mercado. Só que agora, com a concorrência, todo mundo te querendo aí como investidor, isso mudou. Olha quem entrou no grupinho aqui das taxas zero para renda variável. E aí eu não tô falando só de fundos imobiliários não, tá? Porque isso já era taxa zero e um monte de corretora. Eu tô falando para ações mesmo no dia a dia. Isinvest, Banco Inter e a própria Rico. Então você já tem aí uma série de opções para avaliar e ver se faz parte aí da tua estratégia. E por último, nesse bloquinho final aqui, tem a diferentona da Warren. Eu gosto de trazer ela aqui porque eu vejo que principalmente a galera mais jovem gosta muito dessa corretora, porque ela tem inteligência artificial por trás. E com essa tecnologia, ela te faz sugestões de investimentos. Fora que o site é super bacana, você consegue cadastrar os seus investimentos por objetivo, colocar fotinho, esse aqui é do meu carro, esse aqui é da minha viagem, e aí fica até mais fácil para gerir, tá? Ela tem alguns jeitos diferentes de cobrar pelo serviço que ela presta, um percentual em cima do seu patrimônio, então você tem que ver se você se identifica com esse tipo de cobrança, mas é uma corretora bacana que está aí no mercado e ganhando bastante espaço também, tá? Então veja aí, diante de todas essas corretoras que eu falei, qual que você acha que mais combina com o teu perfil. Lembre-se que não paga nada para você abrir conta, para você manter a conta lá. Então, de repente, você pode até experimentar corretoras diferentes, tá? Porque se você não gostar de uma corretora, lá na frente você pode fazer portabilidade. Então não precisa já agora, meu Deus, tem que ser a corretora que eu vou casar pro resto da minha vida. Não é bem assim.
Se você lá na frente mudar de estratégia, ver que aquela corretora não está te dando as melhores opções, você faz a portabilidade. Eu mesma já tive que fazer 2 vezes ao longo da minha jornada de investimento desde 2015 e foi super tranquilo. Às vezes tem um processinho meio burocrático ali no meio do caminho, mas você vai fazendo os procedimentos que você consegue numa boa. A própria CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que faz toda a parte de supervisão desse mercado aí, já alertou que as corretoras precisam facilitar esse processo de portabilidade usando o meio digital para isso. Porque lá na minha época, principalmente antes da pandemia, às vezes que eu tive que fazer portabilidade, eu tive que ir até em cartório, viu? Legal, Sam, já comecei a entender, vou pesquisar depois as corretoras, mas e depois? Depois você vai transferir o seu dinheiro para lá. E, como eu disse lá no nosso vídeo do Guia do Investidor Iniciante, cuidado com as taxas que você fica pagando de TED e DOC. Infelizmente, o Pix ainda não serve para você enviar o seu dinheiro para a corretora. Pelo menos não até a data de gravação desse vídeo. E aí, se você vai investir R$100 e o seu TED custa R$10 para você, você já está perdendo 10% na largada. Então, avalia bem, assiste lá o vídeo que eu dou várias dicas para você parar de pagar essas taxas e conseguir transferir o seu dinheiro para a corretora sem custo. Mas Sam, eu não consigo investir por esses bancos digitais, por essas fintechs. Você até consegue, algumas delas têm contas remuneradas que você pode utilizar principalmente para esses objetivos de curtíssimo prazo, como reserva de emergência. A questão, gente, é que principalmente as fintechs ainda não têm proteção de órgãos como, por exemplo, o FGC. Então, quando você deixa o seu dinheiro lá, por mais que eles falem, não, mas está na conta remunerada e está atrelado ao tesouro, nananã. Tudo bem, mas não é o seu CPF que está ali no título do tesouro certinho. Você, de fato, tem como segurança a própria fintech, a saúde da empresa. Claro que ela tem algumas regras que ela precisa seguir para poder deixar o seu dinheiro investido com segurança e a probabilidade dela te retornar esse dinheiro é maior. Mas na minha visão, o que eu penso sobre isso? Se eu tenho um lugar que tem o FGC por trás, que já tem uma história maior, né? Às vezes bancos aí com anos, com décadas, para que eu vou deixar o meu dinheiro investido que tem a ver com algum objetivo importante na minha vida numa fintech? Eu sei que talvez você não vai concordar comigo, mas eu tô te dando o meu olhar, a minha visão. Eu não deixo lá. Eu prefiro realmente investir pelas corretoras ou por bancos, pode não ser o banco tradicional, tem bancos menores, bancos de investimento, bancos que são corretoras também, enfim, e que te dão mais opções. Então, avalie direitinho entre fintechs, bancos tradicionais que só oferecem os seus próprios produtos versus as corretoras que eu te apresentei aqui e veja o que melhor se aplica para você. Não esquece de curtir esse vídeo aqui, de compartilhar com pessoas que você quer ensinar como investir melhor. E se você gostou desse conteúdo, vem lá para o meu curso Propósito, porque além de escolher a corretora, eu vou te ensinar de fato a investir.